Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelaste, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, qualidade de vida e bem-estar. Bom, hoje vamos falar um pouco aqui sobre medicina alternativa, um termo muito usado nos dias de hoje e inclusive quando as pessoas me perguntam, Samuel, o que você faz? Eu falo, sou médico. Aí o que vem? Qual é a próxima pergunta que vem? Médico do quê? Me explica, né? E aí eu explico para a pessoa como é que eu trabalho e tal. E aí vem aquele comentário. Então você trabalha com medicina alternativa, é isso? Olha, eu confesso, eu não gosto muito de ser taxado como um médico que faz a tal da medicina alternativa. Por quê? Vou explicar para vocês como eu enxergo isso. Então hoje é um vídeo aqui reflexivo. A gente vai parar, pensar, observar e no final a gente vai definir o que é realmente medicina alternativa. Então assim, vamos pensar como funcionava a medicina antes de existir uma indústria que produz medicamentos, né? Indústria farmacêutica. Antes disso, aliás, vamos muito antes disso. Vamos falar lá de 1000, 2000, 5000 anos atrás, a medicina Ayurveda. Vamos falar aqui, vamos usar até como um exemplo a medicina Ayurveda ou védica, ayurvédica, né? Que é a medicina praticada na Índia. Como é que faziam lá, ou na medicina chinesa também, né? Também uma medicina milenar, como que a medicina ayurveda chinesa, como é que eles trabalhavam com um paciente que tinha algum problema de saúde milhares de anos atrás? Então vamos supor que o paciente ele estava apresentando uma dor muito forte no estômago, né? Uma gastrite e então ele procurava um médico. O médico iria orientar possivelmente alguma mudança alimentar, porque a gente, usando esse exemplo, né, da gastrite, a gente adoece do estômago ou por alimentação inflamatória ou por estresse, excesso de estresse, nervosismo também pode acometer a mucosa do estômago. Então aqui uma mudança alimentar, o médico iria prescrever uma mudança comportamental. O que é isso? Olha, se ele identificar que o paciente estava assim, porque estava nervoso demais, ansioso demais, então ia ser prescrito meditação, né, dormir mais cedo, tudo isso para gerenciar a parte que diz respeito ao estresse. E iria ser feito aqui uma prescrição de tudo que a gente sabe que pode ser encontrado na natureza e que tem efeito cicatrizante ou regenerativo para a mucosa gástrica. Eu vou usar aqui como exemplo o próprio alecrim. Alecrim é muito bom para cicatrizar a mucosa do estômago e a espinheira santa. Guaçatonga também, uma planta que tem poder cicatrizante para o estômago. Vamos pôr aqui, espinheira santa, isso aqui é o clássico, né? E então aqui, o que acontecia? O paciente, ele curava a sua gastrite e realmente ficava bem, não precisava ficar para o resto da vida tomando chá de alecrim, chá de espinheira santa. Bom, aí outro paciente procurava um médico com alguma desordem do fígado, estava com o fígado doente, né, com aquele gosto de bile na boca, alguns sintomas que podem estar associados a um fígado doente também, como por exemplo labirintite, zumbido no ouvido, que está tudo relacionado ao fígado. Então esse paciente ele estava com alguma alteração no fígado. O que o médico naquela época faria? Ele iria avaliar os hábitos, né? Então, talvez aqui o paciente podia estar ingerindo muito álcool, então ia mudar aqui também a alimentação. Iria avaliar se o paciente está com algum excesso de peso, né? Talvez uma barriga aumentada, não era comum isso milhares de anos atrás, né? E iria ser prescrito aqui para o paciente alcachofra, que tem um poder muito bom de cicatrizar, de regenerar fígado, alcachofra, o Cardus marianus era usado também, né? Que é a silimarina. Ixi, tem um monte de
fitoterápicos, de plantas, de chás, que podem fazer com que haja uma cura, né, um processo de cura para o fígado. Então, essa é a medicina que o mundo conheceu milhares de anos atrás e que realmente funcionava, né? Resolvia o problema do paciente. Porém, há poucos anos, muito mais recente na história da medicina, começaram a estudar, pesquisar e lançar medicamentos que têm como papel oferecer uma alternativa para aqueles pacientes que não querem mudar o necessário, o básico para a cura. Então, por exemplo, quando você tem um paciente com gastrite, como eu mesmo falei aí, o que você tem que fazer? Você tem duas opções. Você tem a opção que eu julgo mais correta, que é aquela opção número 1 que eu falei. Muda a alimentação do paciente, tira dele o refrigerante, a margarina, o trigo, tira a fritura, o pastel, tira tudo isso do paciente e deixa o corpo dar conta. O corpo tem capacidade de regeneração, desde que a gente não atrapalhe o corpo, né? O grande problema é que o ser humano ele tem uma habilidade enorme em atrapalhar o próprio processo de cura dele. Então, a opção número 1 seria fazer o que sempre foi feito, milhares de anos atrás. A opção número 2, aí vem a alternativa para ele, para o paciente que não quer mudar. Então, o que ele faz? Ele vai tomar aqui, por exemplo, um omeprazol, ele vai tomar um lansoprazol, um esomeprazol, né? Para quê? Porque como ele não mudou a alimentação dele, ele precisa dessa alternativa aqui e tomar um remedinho para o resto da vida. Aí o outro paciente, ele procura, porque ele está com diabetes mellitus, De novo, eu tenho aqui duas opções. A opção número 1, que é o que eu considero correto para esse paciente, que seria o quê? Perder a barriga, porque diabetes está muito associado a aumento de circunferência abdominal, gordura visceral. Então, perde a barriga, tira toda a alimentação à base de farinha, carboidrato simples, tira tudo isso do paciente, tira álcool da vida dele, bota o paciente para fazer exercício físico todo dia. E aí o que vai acontecer? Ele vai curar o diabetes. Porém, se ele não quiser fazer tudo isso que é o necessário, eu tenho aqui uma alternativa para esse paciente. Qual é a alternativa? É ele tomar glibenclamida, ele tomar insulina, tomar Saxenda, Victoza, Ozempic, liraglutida, porque ele não quis fazer a parte dele, que é mudar o hábito que deixou ele doente. Aí eu tenho aqui também um paciente que aumentou a pressão arterial. E esse paciente, ele também tem duas opções. A opção número 1 é qual? Emagrecer. A maior parte dos pacientes com hipertensão também tem barriga. Dormir num horário mais fisiológico para controlar toda a parte dos hormônios do sono, porque os hormônios do sono, quando prejudicados, aumentam a pressão arterial. Esse paciente tem que mudar a alimentação dele, uma alimentação mais natural, voltada para a comida que a gente chama de plant-based, fazer exercício físico todo dia, suplementar magnésio, é o certo. Mas existe uma alternativa, ó, de novo a palavrinha alternativa aqui, que seria o quê? Seria ele tomar losartana, tomar captopril, tomar enalapril, propranolol, tudo medicamento que vai ser tomado pro resto da vida, né? Assim como aqui os para o diabetes, assim como os remédios para gastrite. E esse paciente aqui talvez já esteja tomando 4, 5, 6 remédios. Por quê? Porque ele sempre buscou uma alternativa que fizesse com que ele não precisasse modificar os seus hábitos alimentares, seu estilo de vida. E agora que a gente entendeu isso,
Aí eu volto e pergunto para você, e eu sou o médico que faço medicina alternativa? Olha só, para mim, o que eu faço no consultório é a única coisa que é o certo, entendeu? Agora, quando a pessoa não quer assumir a sua responsabilidade no seu problema de saúde e ela prefere terceirizar isso para um médico, aí existe uma medicina alternativa, que é essa medicina que ofereceu o quê? Uma alternativa de remédio para gastrite, uma alternativa de remédio para o diabetes, uma alternativa de remédio para hipertensão e depois chamam a minha medicina de alternativa. Então, isso aqui era um vídeo para a gente parar e pensar um pouquinho, né? E começar a avaliar até que ponto é válido buscar esse tipo de alternativa por preguiça de fazer o que é a única coisa que realmente vai funcionar na nossa vida quando eu estou falando em cura, né? Porque aqui eu citei um monte de exemplos de quê? Cadê aqui o pincelzinho? Eu citei exemplos de remédios. E o nome já está falando, ó. Remédio, igual a remediar. Remediar. Né? Porque se isso aqui, se insulina, se losartana, se todos esses medicamentos curassem, a gente não ia chamar eles de remédio, a gente ia chamar eles de curédio. Seria curédio. Por quê? Porque cura, mas não é. Ele só remedia. E aí quando você viu, você está há 10 anos, 20 anos, 30 anos, tomando medicamentos para acalentar problemas que nunca tiveram a sua causa resolvida. Você está só mascarando. Então vamos lá, tá? A partir de hoje, a gente muda isso aqui, pessoal. Medicina alternativa é a medicina moderna, é a medicina medicalista. O que se fazia anos atrás, milhares de anos atrás, é a medicina que funcionava, que resolve e que a gente tem que manter viva. A gente tem que manter esse tipo de medicina que busca a causa para realmente curar, tem que ser sempre a primeira opção da nossa vida. Eu espero que eu consiga ter feito você pensar, refletir com esses vídeos. A ideia e o objetivo era esse. Compartilhe esses vídeos com os familiares, com os amigos que já perderam, que já não lembram mais ou que nunca souberam o que realmente deve ser feito quando a gente está à frente a uma doença, né? Que é evitar ficar superficializando, ficar tapando o sol com a peneira e realmente buscar a cura sempre, sempre que for possível. Espero que tenham gostado realmente desse vídeo e se você não está inscrito ainda no meu canal, por favor, se inscreva, acione o sininho para receber o anúncio de um vídeo novo toda segunda, quarta e sexta-feira. Abaixo desse vídeo tem um link que você pode acessar, se inscrever e fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebe conteúdo gratuito toda semana aqui do meu canal. Muito obrigado!